Olá, queridos alunos. Vamos abordar hoje uma aula sobre o acusado e englobando a sua defesa, né? Advogado e defensor público. A pessoa do acusado, nós falamos que é o sujeito passivo da relação processual penal, né? O acusado é a pessoa em face de quem se afirma ser que praticou o crime, né? É preciso identificar a capacidade para ser acusado, né? Então, para a pessoa ser possível constar no polo passivo, é preciso que ela seja maior de 18 anos. O menor de 18 anos não pode funcionar como acusado, né? E tratando de crimes ambientais, em relação à pessoa jurídica, somente em crimes ambientais a pessoa jurídica pode ser ré em um processo penal, né? A nomenclatura ela varia muito em conformidade com a fase que o processo, a apuração está em vigor, né? Quando está na fase de investigação, o termo adequado é investigado, né? É, em um determinado momento, a autoridade policial encontra indícios que aquela pessoa foi o autor do fato e ele procede com o indiciamento, e a partir desse momento, o suspeito passa a ser denominado indiciado. O promotor oferece a denúncia, e antes do recebimento da denúncia, esse termo entre o oferecimento da denúncia e o recebimento da denúncia, o termo adequado é denunciado ou imputado. Após o recebimento da denúncia, ele passa a ostentar a condição de acusado ou réu. É a partir desse momento do recebimento da denúncia em que a pessoa tem todos aqueles direitos garantidos na Constituição, contraditório e amplo pela defesa. Então, até a fase do recebimento da denúncia, ele não tem os direitos garantidos, né? Então, nós falamos que na fase inquisitorial, essa fase que antecede o recebimento da denúncia, ele tem direito a um contraditório resumido, um contraditório mínimo, tá? Quando a pessoa é condenada e a sentença condenatória transitada em julgado, ele ostenta a condição de condenado. E quando ele está executando a pena, nós costumamos chamá-lo de reeducando, né, na fase de execução da pena, né? É, o acusado, não necessariamente, em algumas situações, ele responde o processo sem que se tenha uma identificação precisa dele, né? O artigo 259 do CPP, ele trata dessa possibilidade, né? Ele fala lá, o 259, a impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. Então, o que é necessário é que a pessoa seja individualizada por apelido, por marca de corpo, por uma tatuagem, por alguma coisa que o individualize. Então, logo seja possível identificá-lo, procede-se com uma retificação da qualificação por termo judicial. Tá? Então, para ele responder à ação penal, basta que ele seja individualizado. Tá? Um outro aspecto interessante é em relação à condução coercitiva. Existe muita discussão sobre a possibilidade de conduzir o indivíduo para ser interrogado, conduzir coercitivamente à força, né? A discussão, basicamente, se restringe à possibilidade da pessoa ficar em silêncio. Olha, se é direito do indivíduo ficar em silêncio, ele não deveria ser forçado, ser levado até o juiz se ele pode ficar em silêncio, né? Então, a condução coercitiva nesse aspecto ela seria impertinente, né? Dizem alguns doutrinadores, né? Eu sustento que o interrogatório, já falamos em aulas anteriores, ele é dividido em interrogatório de qualificação e interrogatório de mérito. Então, se a necessidade da pessoa é esclarecer dados sobre a identificação, ele pode ser conduzido coercitivamente. Agora, se a identificação dele está precisa, ele não tem necessidade de condução coercitiva. Tá? Então, já que ele pode chegar lá e não as perguntas de mérito, ele tem o direito de não responder.
né? O acusado ele mantém os direitos que a Constituição garante, né? Então, direito ao processo, direito ao conhecimento do teor da acusação, direito à presunção de inocência, direito ao julgamento em prazo razoável, todos esses são direitos, eu apenas citei alguns, mas temos mais, que deve ser garantido ao indivíduo. Mas, ao lado disso, ele tem também deveres, né? Então, o dever de comparecimento, sob pena de condução coercitiva, naquele cenário que eu descrevi, né? Vejam, eu tenho uma posição, mas essa não é uma posição tranquila. Algum doutrinador defende que a condução coercitiva é pertinente, né? A propósito disso, existe discussão até sobre abuso na lei de abuso de autoridade quando a condução coercitiva ela é realizada sendo impertinente. Então, é uma discussão que ela não se encerra com muita simplicidade, né? Ele também tem o dever de responder com a verdade em relação à identidade e seus antecedentes. Veja, ele não é obrigado a responder sobre o mérito do processo, mas em relação à sua qualificação e seus antecedentes, ele é obrigado a responder sob pena de desobediência ou mesmo por falsa identidade, se ele se identificar com um nome diferente, né? E uma outra possibilidade também, ele é dever dele sujeitar-se às medidas cautelares impostas pelo juiz, sob pena de, desrespeitando, ficar sujeito à pena de prisão. A pena de prisão não, a uma medida de prisão, né? Já a pessoa do defensor,